O som ritmado das ondas contra o casco do veleiro Esperança ecoava como uma canção conhecida para Helena Duarte. O ar carregava aquela mistura inconfundível de sal marinho e umidade da floresta amazônica, enquanto o horizonte se dividia entre o azul infinito do oceano e a muralha verde que protegia os segredos do delta. Era 28 de novembro de 2014 e a brisa constante do Nordeste inflava a vela maior com a promessa de uma travessia tranquila até as comunidades costeiras do Amapá. Helena ajustou a corda da escota com movimentos precisos, resultado de 20 anos navegando pelas águas do norte. Aos 38 anos, ela havia transformado o amor pelo mar em profissão, levando suprimentos e medicamentos para vilarejos isolados onde apenas embarcações pequenas conseguiam chegar. Seu veleiro de 30 pés era mais que um meio de transporte. Era sua casa flutuante, equipado com rádio VHF, GPS Garmin com transmissão por satélite e compartimentos estrategicamente organizados para carregar mantimentos e remédios. Lívia, sua filha de 12 anos, estava sentada na proa observando os botos que acompanhavam o barco em sua dança matinal. Durante as férias escolares, a menina sempre acompanhava a mãe nessas viagens, conhecendo cada canal, cada comunidade ribeirinha, cada mudança no comportamento das águas que indicava a proximidade da foz dos grandes rios. Seus cabelos loiros contrastavam com a pele bronzeada pelo sol constante, e seus olhos verdes brilhavam com a mesma paixão pela navegação que Helena cultivava desde jovem. "Mãe, olha quantos botos hoje!" gritou Lívia, apontando para o grupo de cetáceos que emergiam em sincronia perfeita. "Acho que vamos ter sorte nesta viagem." Helena sorriu, verificando pela última vez as condições meteorológicas no rádio. A previsão indicava ventos de 10 a 15 nós do quadrante nordeste, visibilidade excelente e mar calmo com ondas de menos de 1 metro. Perfeito para navegar próximo à costa, mantendo sempre a referência visual das praias desertas e dos manguezais que protegiam a entrada dos rios menores. Às 12h15 de Mineiras, Helena fez o contato habitual com a base da Capitania dos Portos de Belém. Sua voz chegava clara através do rádio VHF no canal 16. "Base Belém, aqui é o veleiro Esperança, registro PB 44Z29, posição aproximadamente 15 milhas náuticas ao norte de Salinópolis, rumo 045 graus, vento nordeste, 12 nós, mar calmo, tudo normal a bordo. 2 pessoas. Estimativa de chegada em Oiapoque amanhã ao meio-dia. Câmbio. Recebido. Esperança. Boa viagem e mantenham contato a cada 4 horas. Base Belém, câmbio e desligo." Foram as últimas palavras que alguém ouviu de Helena e Lívia. O veleiro continuou sua rota prevista por mais algumas horas. Pescadores da região relataram ter visto uma embarcação com vela branca navegando em direção ao norte por volta das 14h, mas ninguém conseguiu identificar com certeza se era o Esperança. O sistema GPS da embarcação registrou a última posição às 15h42 min, latitude 0°47'32 N, longitude 47°23'18 W, aproximadamente 40 milhas náuticas ao norte da costa do Pará, em águas profundas, onde a plataforma continental começa a declinar para o abismo oceânico. Quando chegaram às 16h15 min, e Helena não fez o contato programado, a base de Belém tentou chamá-las pelo rádio. Silêncio. Nova tentativa às 16h30 min, 17h, 17h30. Apenas o ruído estático das ondas hertzianas perdidas na imensidão do Atlântico. Às 18h, quando o sol começava a atingir o céu de laranja e o vento diminuía para a calmaria típica do fim da tarde, a Capitania dos Portos acionou o protocolo de embarcação em perigo. Helena Duarte e sua filha Lívia haviam desaparecido em algum ponto entre as águas cristalinas da costa paraense e os manguezais misteriosos da foz do Amazonas. O mar guardaria seus segredos por 9 longos anos. A primeira embarcação de busca deixou o porto de Belém às 05h37 min do dia 29 de novembro, carregando 3 mergulhadores da Marinha, equipamento de sonar e esperança suficiente para 2 famílias destroçadas. Roberto Duarte, ex-marido de Helena e pai de Lívia, não dormiu durante as 72 horas seguintes. Seus olhos vermelhos refletiam o desespero
de quem conhecia a competência náutica da mãe de sua filha e sabia que, se ela não havia dado notícias, algo grave havia acontecido. Helena navega há 20 anos nestas águas, repetia Roberto para qualquer pessoa que quisesse ouvir, caminhando nervosamente pelo cais do Ver-o-Peso, enquanto aguardava notícias das equipes de resgate. Ela conhece cada corrente, cada vento, cada perigo desta costa. Se ela não fez contato, é porque não pode. A mãe de Helena, Dona Carmen, de 61 anos, transformou sua casa em uma base de operações informal. A mesa da cozinha estava coberta de mapas náuticos, listas de telefones de pescadores e coordenadas rabiscadas em pedaços de papel. Vizinhos, amigos, ex-colegas de trabalho, todos queriam ajudar de alguma forma. A comunidade de navegadores do Norte se mobilizou como uma família ampliada, oferecendo embarcações, combustível e, principalmente, conhecimento das águas locais. Minha filha é teimosa e corajosa, dizia Dona Carmen, preparando café para os voluntários que chegavam a cada hora. Mas ela não é irresponsável. Se ela e a Lívia estão perdidas, é porque alguma coisa aconteceu que estava fora do controle dela. As buscas oficiais duraram 5 dias. Navios da Marinha, helicópteros da Força Aérea, embarcações de pescadores locais, todos vasculharam uma área de 2.000 milhas náuticas quadradas, desde a costa do Pará até a fronteira com a Guiana Francesa. Mergulhadores investigaram cascos de navios naufragados, pensando que talvez o Esperança tivesse colidido com algum obstáculo submerso. Pilotos de helicóptero sobrevoaram praias desertas, procurando destroços, velas rasgadas, qualquer sinal de que uma embarcação havia encontrado dificuldades naquela região. Nada. Absolutamente nada. O desaparecimento de Helena e Lívia tornou-se assunto nos jornais locais, nas rádios, nas conversas dos mercados e feiras de Belém. Teorias começaram a surgir. Teria o veleiro sido atingido por um navio cargueiro durante a noite? Teriam elas mudado de rota e navegado para águas internacionais? Poderia ter havido um sequestro, considerando que Helena sempre carregava dinheiro para comprar produtos nas comunidades ribeirinhas? João Mendes, pescador de 54 anos que conhecia Helena há mais de uma década, ofereceu uma perspectiva diferente. Aquelas águas da foz do Amazonas são traiçoeiras. Tem corrente que muda de direção de uma hora para outra. Tem banco de areia que aparece e desaparece com a maré. Se o motor deu problema na hora errada, se o GPS pifou, se pegaram uma tempestade repentina, mar não perdoa. Não. Depois de 2 semanas, as buscas oficiais foram suspensas. A família continuou procurando por conta própria durante meses. Roberto gastou suas economias alugando barcos e contratando mergulhadores particulares. Dona Carmen passou o Natal e o Ano Novo distribuindo cartazes com fotos de Helena e Lívia pelos portos da região norte. Cada pescador que chegava de viagem era abordado com a mesma pergunta. Vocês não viram um veleiro branco de 30 pés com uma mulher loira e uma menina? A resposta era sempre a mesma. Não. Os anos passaram devagar para a família Duarte. Roberto mudou-se para Brasília, incapaz de continuar morando na cidade onde cada brisa do mar lhe lembrava da filha perdida. Dona Carmen envelheceu rapidamente. Seus cabelos embranqueceram em questão de meses, e ela desenvolveu o hábito de caminhar pela praia todas as manhãs, olhando o horizonte como se esperasse ver uma vela branca surgir entre as ondas. Em 2017, 3 anos após o desaparecimento, um pescador encontrou uma boia salva-vidas nas praias do Amapá, com as iniciais HD pintadas à mão. A família se animou, mas a perícia técnica concluiu que o material estava há muito tempo na água. Tempo demais para ter vindo do Esperança. Mais uma esperança frustrada em uma coleção que já contava dezenas. A comunidade náutica nunca esqueceu completamente Helena e Lívia, mas as conversas foram se tornando menos frequentes. Outros acidentes aconteceram, outras famílias precisaram de apoio. A vida seguiu seu curso inexorável. O caso tornou-se uma daquelas tragédias que ficam guardadas na memória coletiva, surgindo de vez em quando em conversas nostálgicas ou quando alguém novo chegava perguntando sobre navegação na região. Durante 9 longos anos, o mistério permaneceu intacto. O Esperança havia simplesmente desaparecido, levando consigo 2 vidas,
e deixando para trás apenas perguntas sem resposta e um vazio que nenhuma explicação conseguia preencher. Até que em uma manhã de setembro de 2023, o telefone de Roberto tocou com uma ligação que mudaria tudo. Carlos Mendonça, técnico em sistemas de rastreamento marítimo da empresa Satnav Brasil, estava terminando sua segunda xícara de café quando a tela do computador piscou com um alerta inusitado. Era 12 de setembro de 2023, uma terça-feira comum em seu escritório climatizado no bairro da Cidade Nova, em Belém, até que o sistema detectou uma atualização inesperada. Dispositivo GPS modelo Garmin InReach SE Plus, número de série 55547823BR, havia transmitido sua posição após 9 anos de silêncio. As coordenadas apareceram na tela como números frios e precisos: 0 plus y griso 23 15 N, 50 z degree 12 33 W. Carlos digitou os dados no programa de cartografia náutica, e o ponto vermelho apareceu exatamente na foz do rio Amazonas, a aproximadamente 180 quilômetros da última posição registrada do veleiro Esperança em novembro de 2014. Isso não pode estar certo, murmurou Carlos, verificando os dados pela terceira vez. O GPS havia sido cadastrado em nome de Helena Duarte, embarcação PB4429, e permaneceu inativo desde 28 de novembro de 2014, às 15h42 Masmino. Agora, subitamente, o dispositivo havia voltado à vida, transmitindo não apenas coordenadas, mas também dados de movimento: velocidade 0, altitude 2 metros acima do nível do mar, bateria 23%. Carlos conhecia a história do desaparecimento de Helena e Lívia. Todo mundo na comunidade náutica de Belém conhecia, mas encontrar o sinal GPS depois de tanto tempo parecia impossível. Equipamentos eletrônicos não sobrevivem 9 anos expostos à água salgada, umidade e variações de temperatura da região amazônica. Mesmo que o dispositivo tivesse permanecido seco, as baterias teriam se esgotado há muito tempo. Ele telefonou imediatamente para Roberto Duarte. Do outro lado da linha, em Brasília, o pai de Lívia levou alguns segundos para processar a informação. "Você tem certeza de que é o GPS do barco da Helena?" Roberto perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. "Tenho todos os dados de registro aqui na minha frente", confirmou Carlos. "Número de série, nome da proprietária, data da última transmissão, tudo bate." "Senhor Roberto, o GPS do Esperança está ativo neste momento e ele está parado em algum lugar na foz do Amazonas." Roberto pegou o primeiro voo disponível para Belém. Chegou na madrugada seguinte, direto do aeroporto para o escritório da Satnav Brasil, onde Carlos havia preparado mapas detalhados da região onde o sinal estava sendo captado. A área era uma das mais complexas e perigosas da costa brasileira, um labirinto de ilhas fluviais, bancos de areia móveis, igarapés estreitos e manguezais impenetráveis, onde a água doce do Amazonas encontra a água salgada do Atlântico em uma dança constante de marés e correntes. "É uma região praticamente inabitada", explicou Carlos apontando no mapa. "Só existem algumas comunidades ribeirinhas pequenas, e mesmo assim, só acessíveis por barcos de pouco calado durante a maré alta. Se o GPS está transmitindo desta posição, significa que o dispositivo está em terra firme, provavelmente protegido da chuva." Roberto estudou as coordenadas com uma mistura de esperança e apreensão. Depois de 9 anos acreditando que Helena e Lívia haviam morrido afogadas, a possibilidade de encontrar pistas concretas sobre o desaparecimento delas reacendia uma chama que ele pensava ter se extinguido completamente. "Carlos, você pode me ajudar a organizar uma expedição até lá?" Roberto perguntou. "Preciso ver pessoalmente o que aconteceu com elas." "Já estou pensando nisso", respondeu Carlos, desligando o telefone após uma ligação rápida. "Conheço um guia local, Sebastião Tavares, que navega por essas águas há 30 anos. Se alguém pode nos levar até essa posição sem encalhar o barco, é ele." Sebastião chegou 2 horas depois. Um homem de 58 anos, pele curtida pelo sol, mãos calejadas de tanto manusear cordas e remos. Suas primeiras palavras foram diretas. "Essa região que vocês querem ir é complicada. Tem que entrar no período certo da maré, senão a gente fica encalhado até o próximo ciclo. E tem jacaré, cobra, muito mosquito.
Vocês têm certeza de que querem fazer isso? Roberto não hesitou. Tenho certeza absoluta. Na manhã de 15 de setembro, uma embarcação de alumínio de 8 metros partiu do porto de Macapá, carregando Roberto, Carlos, Sebastião, 2 ajudantes locais, equipamentos de comunicação, mantimentos para 3 dias e um GPS portátil sincronizado com as coordenadas misteriosas. O motor de 40 HP cortava as águas barrentas do rio Amazonas, enquanto eles se dirigiam para uma região onde a civilização era apenas uma lembrança distante. Depois de 6 horas navegando por canais cada vez mais estreitos, desviando de troncos submersos e bancos de areia traiçoeiros, o GPS portátil de Carlos começou a apitar insistentemente. Eles estavam a menos de 200 metros do ponto exato onde o sinal do Esperança estava sendo transmitido. O que encontraram ali, escondido entre as raízes de uma figueira centenária, mudaria para sempre a compreensão sobre o destino de Helena e Lívia Duarte. A figueira se erguia como uma catedral natural no meio do manguezal, seus galhos retorcidos formando um abrigo perfeito contra as chuvas torrenciais da região. Sebastião amarrou a embarcação em uma das raízes expostas, testando cuidadosamente a firmeza do terreno antes de permitir que os outros desembarcassem. O GPS de Carlos indicava que estavam a apenas 50 metros do ponto de transmissão, mas a densidade da vegetação tornava impossível enxergar além de alguns metros à frente. Cuidado onde pisam, alertou Sebastião, abrindo caminho com um terçado afiado. Aqui tem buraco de jacaré e raiz que engana. Uma pisada errada, e vocês afundam na lama até a cintura. Roberto seguiu em silêncio, o coração acelerado pela proximidade da descoberta que poderia finalmente explicar o que havia acontecido com sua filha e ex-esposa 9 anos antes. O ar estava denso de umidade e repleto de sons da floresta, pássaros desconhecidos, movimento de pequenos animais entre as folhas e o ruído constante da água correndo pelos igarapés. Quando chegaram ao tronco principal da figueira, Carlos verificou novamente o GPS. Estavam a menos de 10 metros do sinal. Foi então que ele observou algo inusitado entre as raízes aéreas da árvore. Uma estrutura que não pertencia à natureza. Madeiras cortadas com serra, pedaços de lona azul desbotada e o que parecia ser parte de um casco de fibra de vidro. Meu Deus! Sussurrou Roberto, reconhecendo imediatamente a cor e o formato. É o Esperança. O veleiro, ou o que restava dele, estava literalmente incorporado à estrutura da figueira. As raízes aéreas da árvore haviam crescido ao redor do casco danificado, abraçando a embarcação como se tentassem protegê-la dos elementos. A vela maior havia sido retirada e transformada em uma cobertura improvisada, criando uma espécie de abrigo rudimentar entre os galhos mais baixos. Sebastião foi o primeiro a notar detalhes que os outros haviam perdido. Olhem esses cortes na madeira. Isso foi feito com machado. Não foi acidente. E essa armação aqui, alguém construiu um abrigo de propósito. Carlos encontrou o GPS Garmin parcialmente enterrado sob folhas secas, ainda preso ao painel do barco por um cabo coaxial. O visor estava rachado, mas o LED vermelho piscava regularmente, indicando que o dispositivo continuava tentando transmitir sua posição a cada 30 minutos. A bateria sobrevivera tanto tempo porque o aparelho havia sido protegido das intempéries pela cobertura improvisada de lona e folhas. Enquanto Roberto examinava os destroços do barco, tentando imaginar como Helena havia conseguido navegar até ali com o casco danificado, Carlos fez uma descoberta ainda mais importante. Dentro do que havia sido a cabine da embarcação, protegido por uma bolsa plástica lacrada, estava um caderno de navegação com anotações manuscritas. As últimas entradas eram de dezembro de 2014, um mês após o desaparecimento oficial. Roberto abriu o caderno com as mãos tremendo. A caligrafia era inconfundivelmente de Helena. 3 de dezembro de 2014. Conseguimos chegar até a figueira. O casco está rachado em 3 lugares. Impossível navegar. Lívia está com febre há 2 dias. Tentei o rádio várias vezes, mas acho que a antena quebrou na tempestade. Vamos ter que esperar alguém nos encontrar. 7 de dezembro de 2014. A febre da Lívia piorou. Não tenho mais remédios. Ela delira durante a noite. Chama pelo pai. Construí um abrigo melhor com a vela e alguns galhos.
Tem água doce aqui perto e consegui pescar alguns peixes pequenos. 12 de dezembro de 2014. Lívia morreu ontem. Não consegui salvá-la. Enterrei minha menina debaixo da figueira, no local mais alto que encontrei. Marquei com pedras brancas da praia. Não sei quanto tempo mais vou aguentar. Roberto precisou se apoiar no tronco da árvore para não cair. Carlos continuou lendo em voz alta, descobrindo que Helena havia sobrevivido sozinha por quase 2 meses na região, tentando reparar o barco, sinalizando para embarcações que passavam ao longe, deixando mensagens em garrafas que jogava na correnteza do rio. A última anotação do caderno era de 1º de fevereiro de 2015. Estou muito fraca. Não consigo mais pescar. Ontem vi uma sucuri enorme perto da água. Tenho medo de sair do abrigo. Se alguém encontrar este caderno, por favor, digam ao Roberto que tentei proteger nossa filha até o fim. Digam que a Lívia falou dele nos últimos dias, que ela não teve medo na hora de partir. Peçam para cuidarem das pedras brancas. Ela está descansando ao lado da árvore mais bonita que já vi na vida. Sebastião apontou discretamente para uma pequena elevação a cerca de 20 metros da figueira, onde pedras brancas formavam um padrão geométrico simples, um retângulo pequeno, do tamanho de uma criança. Roberto caminhou até lá em silêncio, ajoelhou-se entre as pedras e chorou pelas 2 mulheres de sua vida que haviam lutado tanto para sobreviver naquela floresta implacável. Carlos encontrou mais evidências espalhadas pelo acampamento improvisado, restos de fogueiras, cascas de frutas que Helena havia coletado, até mesmo alguns desenhos que Lívia fizera com carvão em pedaços de madeira, flores, pássaros e várias vezes a palavra papai, escrita com letras infantis. O GPS continuou piscando até que a bateria finalmente se esgotou na tarde daquele mesmo dia, como se tivesse cumprido sua missão final de guiar a família até as respostas que procuravam há 9 anos. Helena e Lívia Duarte não haviam desaparecido no mar durante uma tempestade repentina. Elas haviam sobrevivido, lutado, esperado por resgate que nunca chegou e encontrado seu descanso final na floresta amazônica, protegidas pelos galhos de uma figueira centenária que se tornara tanto seu abrigo quanto seu memorial. Roberto permaneceu na região por 3 dias, organizando o traslado dos pertences encontrados e providenciando uma cerimônia simples em memória de Helena e Lívia. As pedras brancas foram mantidas intactas, mas ele acrescentou uma placa de bronze com os nomes delas e a data do desaparecimento. A figueira continuaria crescendo, suas raízes entrelaçadas para sempre com os restos do veleiro Esperança, guardando a história de coragem e amor que havia se desenrolado em seus galhos durante aqueles meses solitários de 2014 e 2015. O mistério estava resolvido, mas deixava para trás uma lição amarga sobre os perigos da navegação solitária em águas remotas e a importância de sistemas de emergência redundantes. Helena fizera tudo certo como navegadora experiente, mas a natureza às vezes é mais poderosa que qualquer preparação humana. Sua última grande viagem havia terminado não nas águas abertas do Atlântico, mas no coração verde da Amazônia, onde mãe e filha encontraram paz eterna sob a proteção silenciosa de uma das árvores mais antigas da floresta.